Boa tarde, pessoal. Espero aí que a semana tenha sido boa para todos, embora, né, temos más notícias aí para as operações semanais. Então elas não foram tão lindas quanto gostaríamos que fosse, mas é sempre um assunto legal também para tratar com vocês sobre as leituras que poderiam ser feitas, né, apesar das operações terem falhado. Então, simbora aí para mais um fechamento, né? Então, falar um pouquinho sobre os cenários que a gente acompanhou durante a semana, os pontos que a gente marcou, enfim, né, de todas as possibilidades que o mercado mostrou para a gente, diante da expectativa que tínhamos na segunda-feira. Então, deixa eu aumentar aqui o meu gráfico para vocês, para a gente poder acompanhar. Deixa eu botar minha resolução aqui. E aí eu consigo colocar aqui para vocês um gráfico um pouquinho mais bonitinho e a gente começar a fazer alguns exercícios mentais. Então, durante o domingo e segunda, a gente tinha como principal cenário, né, dentro das nossas expectativas, duas janelas, a 1 e a 2. Janela 1, lembrando, era a nossa janela de venda com risco-retorno próximo de 9, e a janela 2 com um risco-retorno de 11. Bom, quando a gente coloca, né, uma janela aqui como número 1, simplesmente é porque nós acreditamos que ela tem a maior probabilidade de acontecer. E aí sim, né, nós queríamos realizar a venda para ir no alvo que foi concluído, porém sem o ponto de entrada. E aí foi o nosso grande problema, né? Então, o mercado andou a janela que a gente achava que poderia acontecer, mas ele não deu ponto de entrada, né? E aí se tornou o nosso tendão de Aquiles, porque ele vai direto para a entrada da janela 2, onde nós levamos o nosso primeiro stop. E aí eu falo o primeiro stop porque essa operação aqui a gente realmente fez, era uma janela que era bonita de se fazer, né? O risco-retorno era bastante vantajoso, então não tinha por que correr dela, tá? Embora aqui nos estudos nós consideramos os pullbacks como entradas principais, eu vou adotar esse stop, tá? Então eu não vou fugir dele e eu vou adotar esse stop porque essa é uma operação que eu faria com total tranquilidade. Aliás, eu levei esse stop, tá? E aí a gente também não tem nenhum problema de colocar uma operação a menos, uma operação a mais, como nós já fizemos em outras vezes, né? Mas aqui a gente acabou entrando e o stop foi eminente, né? Então o mercado não deu muita chance. Na verdade, não deu chance nenhuma. Ele simplesmente aconteceu, tá? Então, nós tínhamos a entrada aqui no 620, com um stop abaixo dos 606, e o mercado faz um movimento de confirmação, que é justamente aquilo que a gente gosta para fazer a entrada, só que ele fez o movimento contrário, que foi justamente o pullback, né? Então ele vem
volta no 620 e arrebenta para baixo, tá? Então aqui não teve nem tempo de anotar a placa, né? Então aqui foi um stop daqueles mais bonitos que a gente pode tomar durante uma semana. Qual é o fator interessante nesse stop? É que ele vem no 606, ele respeita o 606, ele volta no 620 e respeita o 620. Né? A partir daí, entre o 606 e o 620, o 620 se mostrou mais forte, né? Era a máxima do ponto de entrada para um pullback, e acabou rompendo o 606, tá? Só que aqui fica o detalhe, quando a gente fala de expectativa, em realidade, é justamente esses pontos que a gente costuma destacar, porque aqui no 620, tá? Embora tenha alguns pontos aqui, mas efetivamente o 620 ele era uma expectativa e ele passa a ser uma realidade, ele passa a ser um fato, tá? O 606 ele também passa de uma expectativa para um fato. Então, eles passam a ser números especulativos para ser, de fato, uma baliza gráfica. Tá? O 606 e o 620, eles passam a ser uma referência gráfica para a gente, porque, de fato, eles aconteceram. Isso significa que, apesar de nós tomarmos o stop, os números estavam corretos, a zona estava correta, o suporte estava correto. Lógico, ele não funcionou como suporte aqui. E foi por isso que a gente acabou entregando aí para o mercado uma quantidade, uma quantidade de pontos, tá? Então a gente tem aqui uma operação que o stop era de 13,5 pontos, então aqui eu vou contabilizar uns 14 pontos de stop, né? Aqui você pode pôr 14, 15 pontos de stop, para aquela gordurinha que a gente sempre coloca para... na operação a gente costuma colocar, pelo menos meio pontinho, mas também aqui para fazer as contas a gente acaba aumentando um pouco para deixar um número redondo, tá? Então aqui a gente põe 15 pontos de stop para a gente contabilizar legal. Então, o mercado, ele passa pelo nosso ponto de entrada, ele rompe, ele mostra que essa zona é importante, e aí ele faz uma queda até a região dos 54, tá? Então, foi um mercado aí que andou pelo menos uns 51 pontos, né? Aí depois, aí sim, ele faz uma queda um pouco mais acentuada para fazer essa puxada no dia de ontem, tá? Então, descendo ali os 61 pontos. Por que que a gente não considerava nenhuma operação aqui para baixo? Simples, tá? Depois eu posso mostrar para vocês algumas coisas aqui, né? Até no meu chat pessoal aqui, o pessoal da Black Force. Esse 54 era o ponto, tá? Estritamente o ponto. Então, quando ele cai aqui, a gente visualiza que o mercado poderia esticar até o 54, e aqui, quando ele vem nessa região aqui do 40, até a região ali do 35, a gente conseguiria fazer uma operação segura de inversão. Mas, o que a gente está discutindo aqui é justamente por que nós não tínhamos uma operação de venda aqui, né, até esse 54. Então, eu já tinha o 54 em pauta, tá? Ele não foi tocado, o assunto não foi tocado, mas porque ele tinha aqui um risco-retorno de 3,85. E a gente não costuma trabalhar com 3,85, tá? É um risco-retorno muito baixo para a gente. E aí, por isso que ele não é colocado dentro do estudo. Tá legal? Tá, pô, Marcelo, mas você está falando isso
porque aconteceu a mínima, né, no 54. Tá bom, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, ah, deixa eu ver aqui que dia que foi. Pô, é mais fácil aqui olhar o dia, não? Dia 8. Então vamos lá pro dia 8. Então vamos lá. Já que a gente está falando, a gente vai provar, né? Deixa eu achar aqui, pessoal. Onde eu coloquei? Bom, depois eu vou procurar aqui para vocês e eu printo, tá? Ó, na verdade eu achei aqui, tá? Então aqui a gente já tinha, né? Aqui a gente já tinha, né? Uma referência, né? Se ele perdesse o 0,6, ele iria até o 554, tá? Então, nessa hora aqui, eu estou posicionado, tá? E já faço essa previsão de que se ele perde o 0,6, ele iria até o 54. E é justamente onde ele faz a mínima, né? Então a gente consegue visualizar aqui que a data é dia 8/12, tá? Então, como o ratio aqui era muito baixo, né? 3,85, então a gente acaba não colocando nos estudos semanais para que ele não vire para que ele não vire aqui uma referência de operação, porque não é uma operação de qualidade, né? Nesse caso aqui, ele seria uma operação para salvar o trade, tá? Era a virada de mão, então dava para salvar o trade. E quando, né? E quando que dava para vir, e quando que dava para virar a mão? Então, nesse caso, aí vem a parte bonita, né? O mercado avisou, tá? Então, nesse caso aqui, o mercado avisa. Ele vem e ele sobe até os 620. Quando ele faz os 620, nós já sabemos que ele não pode fazer os 606 novamente. Porque se ele faz os 606, isso é pullback, tá? Então, nesse caso, quem opera pullback sabe que, nesse caso aqui, ele opera o rompimento e não a confirmação do pullback, porque o pullback já é isso, tá? Então, ele não precisa de mais um pullback para fazer confirmação. Então, nesse caso aqui, ele já é um pullback. Então, você está operando um rompimento de pullback, tá? Mas aí a gente não vai entrar também nesses aspectos mais técnicos aqui, porque também não é que a gente está tentando passar para vocês, tá? O ideal aqui é justamente ver o que o mercado fez, qual a intensidade de pernada que ele podia fazer, né? Por que que não tinha uma operação de virada de mão, sendo que geralmente a gente trabalha com 3 janelas e uma
uma é sempre uma virada de mão, tá? Mas aí, nesse caso, a gente não utilizou aqui, tá? Então, nós ficamos aqui com os 15 pontos negativos, tá? Lembrando que a gente está arredondando 15 pontos negativos aqui nesse stop, tá? E aí vem aí uma outra operação que aí sim, né, pode ser considerado a pernada de pullback, porque ele volta, tá? Então ele volta aqui para cima, e quando ele volta para cima, aí sim ele faz uma entrada aqui na zona na zona de entrada, tá? Então o mercado faz uma inserção aqui na zona de entrada. E aí é na onde a gente assume o segundo stop, tá? Aí a gente assume o segundo stop, porque aqui de fato é era uma entrada de pullback, tá? Então a gente vai para 30 pontos negativos aqui, porque o mercado rompe para baixo, né? O mercado vem aqui no 606 e ele confirma aqui um novo pullback para baixo. E aí vem alguns detalhes, né? Por não ter uma zona aqui de venda, a gente também não entrou vendido, tá? Então, nós não contabilizamos a venda aqui na semana, porque também se nós entrássemos com pullback, teríamos que entrar nesse rompimento aqui, né? Após um rompimento, ele daria o pullback e a gente teria que entrar apostando na venda, tá? E fatalmente isso daqui também não pegaria o alvo, e aí sim ele romperia novamente para cima, e lá se vai, né, mais 15 pontos se a gente tivesse colocado essa operação de venda, tá? Então, quando a gente não coloca algumas janelas de venda, isso significa que nós estamos pesando o cenário todo, né? Então, o que a gente chama aqui de ter uma consciência situacional do mercado, para que você saiba colocar as operações mais lucrativas e aquelas que têm a maior probabilidade de acontecer, tá? Porque senão, como essa daqui é uma zona perigosa e se ela não desse compra, ela seria perigosa na venda também, né? Se não, já que o risco retorno ele não era compensatório, fatalmente aqui a gente teria tomado um stop, tá? Então, essa não janela, né, ou essa janela não existente de venda também nos salvou de mais um stop, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está contabilizando 2 stops. Lá no Instagram, provavelmente devo pôr. Coloquei só um, né, que foi esse daqui, mas eu também vou colocar esse daqui lá como um stop, contabilizar o stop, tá? E aí o mercado passa hoje para cima, volta no 620 e agora, né, ele está lá no 638, né, para ser exato ali ele está no 35, mas a gente vai fechar aqui mesmo nessa zona, tá legal? Então, do 20 até, vamos colocar aqui 35. Então, a gente vai colocar aqui 15 pontos, tá? Tá com 16 aqui, fechando no 15. A gente vai fechar, né? Se a gente tivesse fazendo todas essas operações aqui, a gente fecharia agora com 15 pontos, tá? Então, menos 15, mais 15. Moral da história é que a gente ficou 15 pontos negativo durante essa semana, tá? Fechando essa operação nesse exato momento. Então, fica aí para vocês toda essa visualização, né, do estudo semanal. Uma semana que o mercado mostrou que tinha pontos importantes, né? E aí a gente nem tocou ainda no 701, que seria o ponto de parcial, e ele mostra que ele era importante, principalmente quando ele faz o gap e ele não vence esse ponto aqui do 701, né, e ele começa a cair. Só que o 701 também é aquele número, né, que a gente também sempre comenta, que ele também era apenas uma expectativa durante a semana. Porém, ele se torna um fato. Então, fica bem claro
que o mercado, nesse momento aqui, né, na abertura do mercado, ele sobe, faz um pullback, respeita, né, aqui chega próximo, aqui no 704, mas não chega a tocar exatamente o 701, nem 701, nem 702, o mercado fica para cima, faz o pullback para baixo, né, e aí o pullback aqui foi bastante lindo, né, já que ele fez aqui um topo duplo, um pullback de topo duplo, e mesmo tendo aqui uma abertura de gap, tá, ele não conseguiu fechar, para vocês verem que o 701 era importante, né, e aí ele mostra o poder, a força que ele tinha, tá, quando o mercado abre abaixo dele e simplesmente não consegue vencer ele nem para fechar um gap, tá? Então, nesse momento, mesmo que o mercado começasse a cair, não dava para pensar em compra aqui no meio, tá? O que dava para ver era que se você fosse aproveitar para algum dos lados, né, para algum dos pontos para algum ponto de entrada, então teria que ser mirando 620, porque ele tinha respeitado o 701. Ah, então, e aí ele começa a fazer uma continuação de tendência, né, com topos descendentes, até que ele chega aqui no nosso ponto de entrada, onde tomamos 2 stops, tá? Então, olhando a semana como um todo, mais uma vez, nós podemos visualizar, né, essa questão que não importa só você acertar na análise só os pontos de entrada, tá? Você tem que olhar todo o contexto e conseguir achar os pontos importantes que o mercado vai te mostrar. E nesse caso, o mercado mostrou que os pontos eram importantes. Só que a nossa estratégia de entrada, ou os nossos pontos de entrada, não ficaram totalmente alinhados com o mercado, tá? E aí a gente perdeu algumas oportunidades. Por exemplo, aqui em cima, o mercado não buscou os 755. Logo, a gente não teve nenhuma oportunidade aqui em cima. Quando ele mostra que ele vai respeitar alguns pontos nossos, ele respeita justamente um ponto que não era um lugar de entrada, tá? Só que, mesmo não sendo lugar de entrada, é um ponto que você começa a refletir e fazer conjecturas, tá? Então, se o mercado passou para baixo do 701, que era um ponto de parcial, um ponto de expectativa, e ele respeitou, então, se ele passou para baixo e ele não voltou, eu não posso fazer compra debaixo desse ponto de parcial, até porque ele ainda não tinha dado nenhum ponto de entrada, tá? Então, se o mercado tivesse tocado 755, esse 701 claramente poderia ser feito uma venda, mas ele não tinha ainda dado isso, tá? Então, ele estava num lugar onde, diante da nossa expectativa, era um ponto ruim de se operar, tá? Claro que se você entrou aqui na venda, você se deu muito bem, né? E claro que se você fosse entrar em qualquer ponto aqui, não seria na compra, tá? Não seria na compra. Então, primeiro que ele está muito mais próximo do ponto de entrada de venda do que do ponto de entrada de compra, tá? Então, comprar aqui não era muito inteligente, tá? Eu diria que eu não faria nenhuma operação com esse cenário que está desenhado aqui, tá? Com essas variáveis que está colocado aqui, com essas duas janelas, eu não faria uma entrada de compra aqui, nem a pau. E depois ele começa a desenhar uma tendência, né, dentro da janela. E ele mostra que a tendência que está ganhando é a tendência da janela 1, tá? E aí a gente pode traçar aqui uma linha
e vê que simplesmente ele estava se alinhando para baixo, tá? Então ele não estava se alinhando para cima. Então fica bem claro de que comprar aqui não era nada inteligente, não faz o menor sentido e tecnicamente você não tem nada ao que se apegar, tá? E com absoluta certeza, qualquer média que você colocasse aqui, ela estaria caindo, tá? Ela não estaria subindo. Qualquer oscilador que você colocasse aqui, ele daria mais os toques de cima, né? Mais exaustão do que as exaustões de compra, né? Estavam dando exaustão de venda do que exaustão de compra. Então, diante desse cenário, você deve pegar suas variáveis, que eu não sei quais são, mas tentar casar isso. Então, pô, Marcelo, mas é muito fácil você falar isso agora. Tá? Então, pessoal, tá faltando apenas 3 semanas aí para a gente encerrar, né, o ano. E semana após semana vocês viram eu mostrando isso, fazendo isso, traçando as janelas, né? Ultimamente eu comecei a falar um pouquinho mais, né, para fechar o ano aí, esse ciclo, com bastante informação para que possa ficar gravado aí para vocês e consulta, né? E para aqueles que quiserem ver todo o material que foi feito, todos os insights e leituras que a gente colocou aqui para vocês. Mas esse cenário aqui ele foi colocado semana após semana, tá? E a gente sempre dá um jeito de frisar aqui alguns pontos, né? Principalmente esses que são bastante importantes dentro de um cenário no contexto semanal, tá? Então, essa é uma parte que é importante. Você estava numa janela de venda, tá? Como que você sabia que você estava num cenário, numa janela de venda, sendo que você estava entre a 1 e a 2? Tá? Então, simplesmente, ah, nesse caso, qualquer indicador de tendência que você tenha, qualquer conceito, tá? E aí vem a questão da generalização, qualquer conceito que você tem de tendência, isso daqui é uma tendência de venda, tá? Principalmente porque a nossa janela máxima aqui é a semana, tá? E o mercado, ele ficou mais próximo de uma expectativa de máxima de semana, né? Então, nesse exato momento, o que a gente tinha eram esses preços aqui, perto dos 773, tá? Isso quer dizer que ele estava muito mais próximo dos 755. O que a gente vê é justamente o mercado caindo, tá? Então, essas coisas que elas são simples, são conceitos simples, elas não podem ser tiradas do foco. E por que que eu repito sempre isso? Porque é clássico as pessoas perderem o foco, perderem a leitura, tá? E entrar numa outra leitura que às vezes é antecipada demais, tá? Então, por exemplo, você começar a ver compra nesses pontos aqui, dentro desse cenário semanal, isso daqui é uma leitura antecipada, porque é a partir daqui, né, que a gente convencionou de que poderíamos começar a pensar em compra, tá? Então, não tivemos o pullback, que geralmente é o que nós indicamos, tá? Mas eu vou assumir esse stop aqui, porque é uma operação que eu faria e é uma operação que eu fiz. E esse stop aqui, porque esse stop era o do que a gente convencionou de fazer o pullback, e aqui era uma zona onde deveria ter feito uma entrada, tá? E aqui, que é o clássico, e ela deu certo. Foi um pullback que deu certo, tá? Então, provavelmente você entrou aqui na primeira queda, tá? Mas foi na segunda aqui que ela veio respeitar. Porém, ela não rompeu o stop, tá? Então, estava tudo dentro da mesma operação, né? Os dois toques aqui para baixo, as duas entradas possíveis,
tá? Elas acabaram, de fato, acontecendo sem dar o stop. E aí, se a gente, como eu já tracei aqui para vocês, se a gente coloca aqui 16 pontos aqui, a gente conseguiria pelo menos anular um stop e aí a gente ficaria com o stop aqui de uns 15 pontos, tá? Então a semana ela termina aí 15 pontos negativo, 15 pontos para trás. Lembrando que já saímos aí semanas bem piores, né? Se eu não me engano, 31, 34 pontos. Mas essa daqui, a contabilização vai para uma negatividade, tá? Então, podem contabilizar aí para quem está contabilizando 15 pontos para trás durante essa semana, se a gente fosse fechar a última operação agora, tá? Então, eu acho que expliquei bastante, né? Apesar de ser duas janelas, eu consegui colocar aqui todas as visões possíveis dentro da interpretação. Claro que teve pessoas que aproveitaram aí, né, a janela um pouco melhor, né? Já estão com uma expertise dentro desses operacionais que a gente põe aqui, e eles começam a utilizar já aproveitando de um jeito que a gente nem coloca aqui, né? Então, parabéns aí para quem conseguiu olhar a janela, mesmo assim, interpretar e sair positivo. Mas, para nós, aqui, não vamos colocar uma janela, uma semana positiva, tá? Então, seria desonesto com vocês a gente colocar aqui que uma semana para frente. Legal? Bom, então, dito isso, né? A gente tá faltando aí 3 semanas para o fim do ano. Então, provavelmente, nós teremos ainda 3 semanas de análise para fechar o ano de 2021 e fechar esse ciclo, esse projeto que a gente fez esse ano aí de colocar semana a semana para vocês, né? Infelizmente, ali no começo do ano, eu não coloquei algumas janelas, tá? Porque a ideia era que vocês se habituassem com áudio, mas depois acabou surgindo algumas situações e colocamos aqui, começamos a desenhar para vocês e colocar os estudos semanais para que isso pudesse ser um pouco mais interativo e mais didático para mostrar como que nós pensamos, né, e como que nós fazemos as nossas análises semanais para operar durante aí cada contrato, tá? Então, a gente está terminando. Esse material desse ano eu vou deixar todo ele aberto até que cessem os acessos, né? Então, quando acabarem aí os acessos, ou diminuir o tempo de exposição dos vídeos, e aí eu acabo fechando, né? Quando acabar o interesse, a gente acaba fechando, mas, por enquanto, eu não me importo aí, vou deixar aberto. Se eu não me engano, aí nas minhas contas deve ter pelo menos umas 200, de 200 a 300 horas, né, da gente falando aqui, repetindo, replicando, falando de janela, cenário, né, as lives que a gente entra na abertura ou durante o dia, algumas que aconteceram, enfim, né? Então, todos esses áudios aí vão ficar para vocês estudarem ou pelo menos para aqueles que têm curiosidade de, de assunto e leitura que a gente fez durante essas semanas, tá? E para fechar, né, a questão do projeto Alice, eu falei que eu iria, né, fazer uma última turma. Eu estou para abrir essa última turma, tá, pessoal?
E aí eu vou fazer uma pesquisa, por isso que eu ainda não abri o formulário. Então, eu vou utilizar para fazer um pedaço de uma pesquisa que eu precisava. Com os novos, eu também não sei, depois eu preciso ver aqui com vocês quantos interessados tem também, né? Então, para mim, só interessa se for acima de 10. Se for menor que 10, eu até vou abrir, tá? Para cumprir a minha palavra, mas aí eu não faço pesquisa nenhuma. Vocês só seguem o projeto por um período de tempo que no máximo será de 3 meses, mas eu vou falar sobre isso na hora que tiverem uns inscritos, tá? Eu vou abordar todo o tema desde o começo, o que é o projeto Alice, eu vou explicar exatamente o que é, o que não é, como que ele deve ser processado, porque ele vai ser diferente, tá? Então, a primeira turma, né, com acompanhamento longo, que hoje são a Black Force, eles tiveram um caminho mais duro, tá? Eles pegaram parte do projeto que ele era muito mais rústico. Essa segunda turma que está agora, ela está num processo que já foi sofisticado, né, bastante vezes, na ajuda dos betas aí. Então, a gente já adiantou muita coisa. Esse ano ajudou bastante, porque deu muitos insights assim, eu dei muitas referências de como se deve pensar, de como não se deve pensar, pelo menos o nosso jeito de enxergar o mercado, e isso é importante quando se entra no projeto Iris, né? Então, quem entra no projeto Iris acaba se dando bem, se entrar na linha de raciocínio nossa. Aqueles que não entram na nossa linha de raciocínio acabam não tirando muito proveito, tá? Lembrando também que o projeto Iris, ele tem um efeito forte para aqueles que têm um problema de execução, de crença, disciplina, tá? Para pessoas que já são consistentes, eu realmente não indico, tá? Porque ele pode também, eu aqui na conexão, para aqueles que são consistentes, eu não indico o Alice, porque pode fazer um processo reverso. Então, lembrando que a gente mexe lá, tá? E nós tocamos em pontos que são sensíveis às pessoas, e ela pode acabar destruindo algumas coisas que, para você, faça muito sentido, tá? E aí é o problema, se você está indo bem, pode ser que antes de que você faça uma evolução conforme nós projetamos, isso te leve a um passo atrás, tá? Para depois dar dois para frente. Mas isso se torna, né, um fator desmotivador, né? Inconsistente para se tornar mais consistente, isso vai pegar num ponto que eu não sei se você vai aguentar o caminho, vai aguentar o tranco, e se você vai aceitar isso como um processo evolutivo, ou se você vai ver como um processo de destruição. Como nós sempre pontuamos, sim, nós fazemos a destruição de muitas coisas, tá? Então, por isso que eu prefiro pessoas que não estejam consistentes, porque é muito mais fácil da pessoa aceitar a desconstrução, né, de algumas crenças,
para depois emplacar novas crenças, tá? E para quem for entrar agora, vai ser um processo um pouquinho mais difícil, tá? Porque provavelmente vai ter menos contato conosco. Uma vantagem, né, que essa turma de agora ela está tendo, tá? Então ela está muito mais próxima do que vocês terão quando entrarem, tá? Então essa parte de ter estudos, acompanhamento, live, então é muito mais fácil de vocês, de quem está agora, de pegar a visão, pegar insights, tá? E ter isso na sua cabeça semana após semana. Para quem vai entrar, isso já vai ser um ponto de dificuldade, tá? Então vai fazer um processo um pouquinho mais difícil. Se você acompanhou nós durante o ano, então muita coisa vai voltar à tona e vai começar a fazer sentido, tá? Para quem não pegou, né, para quem é extremamente novo, aí vai ser um processo um pouquinho mais difícil, se não olhar todas as nossas lives, todos os materiais que a gente disponibilizou durante esse ano, tá? Eu sei que é um processo difícil, tá? Você olhar lives aqui de 1h30, 2 horas que a gente faz, tá? Olhar todo o ano, principalmente num ano que vai estar correndo, né? Então, não são aulas gravadas apenas, né? Então, você vai ter as suas 8 horas aí de mercado habitual e ter que acompanhar um estudo de 8 horas que aconteceu há meses atrás, isso eu sei que é complicado. Eu vejo pelos vídeos, tá? Então, a maior parte aí das pessoas não olham a live toda, não assiste a live toda, e eu acho natural. Na verdade, é até uma parte estratégica que eu faço aqui, porque como eu sei que tem bastante chupinho no mercado, que o pessoal gosta de copiar, então, por esse motivo também, eu tento fazer as coisas um pouquinho mais lento, e é por isso que eu não faço 15 minutos aí por dia, é muito mais fácil de eu colocar 2 horas aqui, porque eu sei que a maioria não vai assistir 2 horas de vídeo de um cara falando, repetindo, né, e falando a mesma coisa. Então, por esse motivo, também é um jeito de evitar alguns plágios aí, de alguma coisa que a gente possa falar para vocês, tá? Então, para quem vai entrar agora, vai ser um processo muito mais difícil, e aí eu vou falar sobre isso, né, com as pessoas quando vocês estiverem já inscrito. Realmente é a última vez que vocês vão ouvir falar do projeto Alice e questão dos relatórios, tá? Não tenho, não tenho mais interesse em deixar os relatórios acessíveis, né? Na verdade, já não era, né? Já não era mais do interesse, ele adquiria um valor elevado, tá? Sempre lembrando, né, pessoal, quando eu falo em valor, eu não estou falando em preço, tá? Mas ele adquiriu um valor bastante elevado, logo, né, o preço bastante elevado. Então, assim, para mim não é mais vantajoso colocar ele à disposição. Também é um processo, né, o projeto Alice ele também é um processo que ele não é escalável, tá? Não tem como fazer um produto escalável, logo ele não é lucrativo, nesse ponto de vista, né, como um produto, ele não é. É bom sempre lembrar que ele nunca foi um produto, ele nunca nasceu como um produto, ele nunca nasceu para ser um serviço, ele era apenas uma experiência, e aí dessa experiência que a gente fez ali em 2018, o pessoal que hoje é a nossa equipe aí, ó, o pessoal da Black Force, achou tão bom aquele mês ali que eles usaram, que eles quiseram, né, continuar, e aí eu fui obrigado, né,
ou basicamente eles me obrigaram a fazer esse tipo de, de experimento mais demorado. O que foi bastante proveitoso, foi bastante legal, né? E assim, a gente colheu bastante frutos. Hoje ele não é mais uma expectativa, né? Já que a gente usa tanto essa palavra, né? Ele é absolutamente um fato, o método é um fato, e de um jeito ou de outro a gente também nunca quis espalhar isso aos quatro cantos, é uma coisa que é bastante interna, ele serve bastante para a gente fazer ah, toda a outra parte do projeto Alice, que em breve aí vocês devem ficar sabendo, tá? Então, nós vamos para isso, provavelmente só até o meio do ano ali que a gente vai fazer. Então, para quem vai entrar, vai ter 6 meses aí para aproveitar e tirar alguma coisa legal disso, né? Dessa experiência nova. Sempre lembrando aos novatos que, assim, é o processo mais chato que vocês já passaram na vida de vocês, tá? É um negócio bastante monótono, é um negócio bastante feio, é um negócio bastante rústico no ponto de vista ah, estético, mas tudo nele tem um propósito, tá? E quando você alcança esse propósito para o que ele foi desenhado, né, você percebe que ele começa a ficar bastante bonito, até no ponto de vista estético, né? Então, quando você se acha, quando você encontra, quando você entende o que ele significa, as coisas mudam, né? Então, é bem legal esse processo, e aí é só vivendo para você saber exatamente como ou o que eu estou falando, né? Ou melhor, né? Então, pode ser que eu chamo o pessoal da Black Force para falar um pouquinho sobre ele, mas eles já estão cansados de ver também eu falando desses caras, né? O mais legal aí também seria vocês ouvirem os novos, né? O pessoal que está com a gente aí e podem falar, né, desses 5 meses aí que a gente está trabalhando junto, né? E aí eles podem dar um panorama legal, né? Até porque o pessoal da Black Force é tudo cria de casa, então é um negócio meio chato também de ficar falando, né? Então foi eu que treinei eles também ali na Sniper, junto com o Joab, o Moab, então os caras já conheciam o meu estilo, o jeito de operar, as minhas crenças, né? As minhas ideias sobre o mercado. Ah, então foi muito mais fácil deles se alinharem à visão, porque eles já conheciam a cabeça, né, de quem tinha desenhado aqui, né, esse modelo de treino. Tá? Os novos, aí sim, eles são bem interessantes, porque são de outras escolas, né, algumas derivam aí da Sniper, mas outros que não têm nada a ver, que operavam de jeito diferente, tá? Então olhavam coisas diferentes. Então é bem legal ver esse pessoal falando. Eu espero aí que a gente tenha um tempo para abrir algumas lives e trocar ideia, né? Para eles apresentarem isso, porque realmente é um mundo novo, tá? Acredito que foi um mundo novo para eles. E para quem vai entrar, vai ser um mundo totalmente diferente também, tá? E eu digo diferente porque é muito diferente mesmo, tá? Então, é diferente até para mim. Lembrando que eu passei por esse treinamento também. Aliás, tudo nasce porque eu queria fazer um autotreinamento, tá? E aí é que nasce toda a parafernália, né? O método para fazer isso, para chegar nisso, né? O que eu pensava sobre como reaprender ou aprender coisas novas, né? Então, isso é um processo que eu também posso falar, posso contar quando vocês estiverem
já inscritos, e aí eu posso contar toda a história lá do comecinho, como que a gente chegou nisso e para onde nós estamos indo. Tá legal? Então, hoje aí eu vou deixar vocês um pouquinho mais cedo, fechando aí só com 1 hora de live, para que vocês possam aí descansar, curtir um pouco o final de semana, né? Estudar um pouquinho para o mês de dezembro. Lembrando que o mês de dezembro é sempre gostoso de operar, é um mês que ele geralmente é muito fácil de operar, e a gente está vendo isso, tá? Embora durante aí o estudo semanal não foi uma maravilha, como a gente viu, tá? Mas dezembro é um mês bem legal de se operar. Para quem começa, né? Para iniciante, eu acho que é até um mês mais gostoso que eu indicaria para um iniciante, né? Se for para começar, começa em dezembro. É um mês bastante gostoso de operar. Muitas premissas, não importando a técnica, elas seguem, elas são legais, né? São mais tranquilas, é um mercado de mar mais calmo, né? Embora a gente esteja aí num movimento bastante conturbado, né? Mas é um mês que, que, que ele torna bastante fácil os nossos operacionais. E aí, provavelmente, isso daí deve refletir nas últimas 3 semanas que a gente tem para operar, né? E para mostrar alguns estudos para vocês. Tomara que esse mês também dê tudo certinho e a gente saia positivo, né? Para a gente fechar esse ciclo de um jeito bem bacana. Então, a vocês eu desejo aí um bom final de semana, bons estudos, bom descanso, e segunda-feira a gente está de volta para mais uma expectativa do mercado. Tá legal? Então, um grande abraço e até breve.